Josué capítulo 6, nós vamos ler até o versículo 5 e nós vamos aprender vencendo as batalhas. Às vezes nós queremos vencer os gigantes que estão diante de nós, as muralhas que estão diante de nós. Como que nós vencemos as batalhas? E aí o texto bíblico nos ensina como nós devemos vencer as batalhas. Olha que diz o texto de Josué capítulo 6, verso de número 1. Diz assim: Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas, e ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vos rodearás as cidades, todos os homens de guerra, contornando uma vez por dia. Assim farei por 6 dias. Nos 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º rodeará a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que ao som prolongado da trombeta, quando ouviste esse som, todo o povo dará um brado alto. Então o muro da cidade cairá rente ao chão. E o povo avançará para cada um. E cada um vá para o lugar que estiver à sua frente. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, eu quero te pedir que eu seja somente um instrumento de Deus para a manifestação da tua glória. Assim, Deus, fala conosco, assim como o Senhor já tem falado desde o começo do culto, nas orações que nós fazemos. E nós te pedimos, Espírito Santo, visite-nos, ó Pai, com a tua palavra e fale aos nossos corações. Assim nós consagramos este momento no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando a gente pensa nesses momentos da vida, eu queria fazer uma pergunta para você. Como podemos vencer as batalhas que estão diante de nós? Como podemos enfrentar os desafios do dia a dia? Isso é uma interrogação. Como enfrentamos a batalha e como enfrentamos os desafios que estão diante de nós todos os dias? Quando você olha a história desse livro, você vai ver no capítulo 1 de Josué, ele está assumindo a terra. O Senhor diz para ele: tão somente seja forte e corajoso. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E mantém firme nisso. Quando você vê Josué avançando na conquista da terra, no capítulo 3, versículo 5, o Senhor diz: santificai-vos, porque amanhã vocês verão a glória de Deus. Então olha o processo. Ficar na palavra, ser forte e corajoso. Agora santificar, porque amanhã vocês verão a glória de Deus. E quando chega no capítulo 5, Josué vai começar a caminhar para conquistar a terra. Há uma parada. Por que há uma parada? Porque há uma promessa para o povo de Israel. Qual era a promessa do povo de Israel? Quando Deus faz uma promessa para Abraão e faz uma aliança com Abraão, qual que era a aliança? A aliança era que todo homem precisava ser circuncidado. Então o povo que saiu do Egito e foi para esse lugar, para a terra de Canaã, que mana leite e mel, o que aconteceu? Esse povo que saiu não entrou na terra prometida. Quem que entrou? Foi o povo que nasceu no deserto. Exceto Josué e Calebe. Então todo mundo que nasceu no deserto não tinha feito circuncisação. E agora no capítulo 5, para conquistar a terra, eu só tenho um compromisso com quem tem aliança comigo. E o que ele faz? Ele pega, para o capítulo 5, faz faca de pedra e todos os homens precisam ser circuncidados. Meus irmãos, fazer uma cirurgia hoje é uma complicação. Imagina naquela época, você fazer uma cirurgia com faca de pedra. Cortar o prepúcio do homem. Meus irmãos, se você ler o capítulo 5, você vai ver lá que eles ficaram alguns dias gemendo de dor. E descansaram até que fosse recuperado. Então, ou seja, existia um sacrifício aqui. E para você ter ideia, olha como que era difícil. No século X, na medicina, quando você fazia uma cirurgia, se você tivesse dinheiro, você faria a cirurgia na sua casa. Mas senão você fazia numa maca. De cada 10 cirurgias, 2 sobreviviam. Por quê? Ou morria na cirurgia ou morria de bactéria, porque não tinha saneamento básico, não tinha higiene, não tinha toda aquela coisa, era a mesma faca para a mesma coisa, a anestesia era uma cachaça, era assim.
Então, ou morria na mesa, ou morria de infecção. Então, olha só como que o mundo vai piorando. Hoje você faz cirurgia e nem sente. Eu lembro que eu fui fazer uma cirurgia do pé, fui colocar um piro no quinto metatarso. Conversando com o médico, o anestesista veio, começou a bater um papo comigo. Ele só colocou um negocinho na minha e falou assim: você vai ficar meio molenguinha no soro. Aí eu fui picando aquele negócio. Meu irmão, quando eu acordei, eu estava na sala. Já tinha operado, já passado tudo, fui pé no chão, quase caí no chão. E aquela coisa, se o pessoal quisesse fazer o que quisesse comigo, eu não tinha nem visto. Porque a anestesia agora você não sente nada. Olha como melhorou. Mas naquela época não existia isso. Então eles passaram por dor. Então vira para alguém e fala assim: a dor na vida é natural, meus irmãos. A vida é natural, você faz sofrer. Não tem como você não sofrer, não tem como você passar por dificuldades, não tem como você passar por raiva. Quem aqui não passa raiva? Meus irmãos, eu passo raiva quase todo dia. Eu passo raiva quase todo dia. Todo dia, eu sou assassino em série, porque eu penso em matar um monte de gente todo dia. Aí eu penso, mas a Bíblia diz só pensar pecou, então eu já pequei, porque eu penso. Agora aqui o semi-anjo, ninguém pensa em matar ninguém aqui, todo mundo é anjo. A pessoa te freia, você fecha você no sinal na rua, e você fala assim: oh, Deus te abençoe, obrigado pela fechada que você me deu. Eu te conheço, você é um anjo, aqui só tem anjo. Eu lembro que a minha mulher, ela pode falar isso para você. Um dia entrevistando a mulher do Billy Graham. Billy Graham foi um grande avivalista, evangelista, aqui nos Estados Unidos. Um dia entrevistaram a dona Ruth Graham. Dona Ruth, você já pensou em separar do Billy Graham? Separa não, mas matar pelo menos 1 milhão de vezes. Se você pergunta para minha mulher, ela já pensou em matar 1 milhão de vezes. Então, é assim a vida. Então, a dor, ela existe. Então, o que isso mostra para nós? Agora, uma pergunta para nós. Quem aqui nunca enfrentou um problema, uma dificuldade? Você ficou sem dormir. Eu lembro que, quando eu trabalhava com tecnologia, saiu o BlackBerry, e na época era o e-mail no celular. Naquela época, meus irmãos, estou falando de 2005 para 2006, era um BlackBerry. E aí o que acontecia? As pessoas começaram a ter problema na família, porque ela acordava, não olhava para a mulher, olhava para o BlackBerry. Na sexta-feira à tarde, quando estava acabando o expediente do escritório, recebia um e-mail, o cara lia o e-mail, tinha aquele problema, passava o fim de semana com aquele negócio, não tinha como resolver. Hoje, uma criança aquela época era o e-mail. Hoje, uma criança nasce, tem o Instagram e logo eu existo. Ela nasce, tem o Instagram e logo eu existo. Se fosse na época de Cristo, era Jesus narrando a sua história. Nasci na manjedoura. Fui esquecido no templo. Fui levado, fui batizado. A pomba desceu, filho amado. Hashtag partiu, deserto para ser tentado. Diabo apareceu. Ó, Lázaro ressuscitou. Não, Lázaro morreu. Agora, aí o pessoal narrando. Isso, Jesus, não sei o quê. Ele esqueceu. Ó, ele está falando com a mulher samaritana. Nossa! A internet, fuxico, gosta de pegar fogo. Aí para ele partiu hashtag Monte do Calvário. Hashtag cruz. Ressuscitei, estou vivo. Gente, notícia a toda hora. Ia pegar fogo. Meus irmãos, a gente expõe o que é privado. A gente expõe o que é privado e a pessoa escreve lá no seu comentário. Você acha? A pessoa fala da minha vida. É você que está expondo a sua vida. Então, o que eu quero dizer? Quem nunca enfrentou esses problemas? Aí viu que aquele problema, ficou pensando. Aí chegou na hora de enfrentar o problema, era menos que 80%. Levanta a mão. Todo mundo aqui, se você não levantou a mão, você está mentindo. Porque todo mundo aqui já pensou no problema, já assim, ai, que problema difícil, vai ser difícil. Aí vai lá, não é nada daquilo. Você matou, é aquela coisa toda, nada daquilo. Porque a gente aumenta as coisas. Quando a gente olha para o texto bíblico, existem vitórias, meus irmãos, que a gente não precisa fazer nada. É só contemplar. Agora a Bíblia também diz que mais de 40 batalhas o povo de Israel enfrentou. Mas todas as batalhas, quem deu vitória foi Jesus. Há momentos que Deus age sozinho. Há momentos que Ele chama você para lutar. Em outras situações, a nossa batalha é de joelho. E hoje o que eu vou falar é a batalha do joelho. Não é a luta que a gente enfrenta, que a gente está acostumado. Você é imperativo. Tem muita gente aqui, se tivesse 24 horas o dia, 48 horas, você ainda não daria conta de fazer tudo. Mas as batalhas que a gente enfrenta, às vezes, são de joelho. A intercessão é uma arma espiritual e poderosa, capaz de vencer as batalhas visíveis e invisíveis.
Agora, olha que interessante, para a gente caminhar um pouquinho para frente. O que Deus está falando com você nesses dias? O que Deus falou com você sobre a situação da sua vida? O que Deus comunicou com você sobre essa situação? Eu lembro quando a gente foi começar a igreja, eu vim para cá nesse prédio, eu olhava para esse prédio e eu falei, Deus, esse lugar vai ser meu. Eu lembro que estava eu, o Márcio, e o Wagner e o Tiago Baeta. Nós saímos de um culto, Deus me falou assim, eu descer na rampa do outro auditório, Deus falou comigo, o seu tempo aqui acabou. Eu saí de lá, viemos para cá andar em auditório, eu vi esse prédio. Nós oramos, pedimos a palavra, isso era em maio. Quando fui em julho, eu estava na cafeteria, eu encontro o dono do vizinho aqui, o Fred, que é filho do dono desse galpão. Eu encontro o Fred, é aquele galpão que está lá vazio do lado ali, é do meu pai. Eu falei, é do seu pai? É mesmo? É. Eu falei, vai lá ver. Eu falei, vou. Aí eu vim no outro dia, parei aqui, entrei no administrativo. Aí eu falei, cara, mas é faixa pequena, aquela coisa toda. Quando eu entrei, fui entrando, meus irmãos, eu olhei isso aqui, Deus falou comigo, é aqui. Aí veio o processo de sentar e ver, ó, eu só vou fechar se tiver 300 vagas de carro. Fizemos conta, Rubinho, você pode usar isso, usar aquilo. Fiz tudo que imaginar. Quando ele falou assim, agora vamos fechar, eu falei, não, tem que ir para a Assembleia. Mas tem gente querendo alugar. Eu falei, Rubinho, se alguém quiser alugar, que alugue. Eu não posso fechar sem falar com a Assembleia, sem falar, passar para a igreja. Conversei com a igreja, apontei para a igreja aprovou, voltei e fechamos. Começamos uma reforma. Meus irmãos, se você vê esse prédio, antes aqui era sem forma e vazia. E o Espírito Santo passeava por aqui, não tinha nada. O Léo que o diga. O Léo, coitado, o Léo é o herói. Meus irmãos, e agora tomou forma. Mas aqui é uma terra de passagem. Porque Deus já me deu uma palavra para os 10 anos para frente. Agora eu tenho que aprender a curtir o processo. Então assim, olha que diz o capítulo de número, olha que diz o versículo 1. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas, e ninguém saía e nem entrava. Agora, olha a direção de Deus para o povo. Ó, eu te dei a terra. Olha, como que vai ser então, Senhor? O Senhor me deu a terra, o que eu tenho que fazer? Então, olha bem, eu te entrego, versículo 3. Vocês vão rodear a cidade, todos os homens de guerra, contornando uma vez por dia. Assim vocês vão fazer 6 dias. E no 7º, vocês vão dar 7 voltas, e a trombeta vai tocar, e vocês vão gritar, e a muralha vai cair. Meus irmãos, se imagina se isso é falado para Moisés. Moisés era gago. Sabe o que Moisés ia falar? Não vai. Você imagina, meus irmãos? Não vai cair. Como que vai cair uma muralha? Meus irmãos, eu e você é imperativo. Sabe quanto que era uma volta? Era equivalente a 10 quarteirões, era 15, 20 minutos. Você imagina se acordar de manhã, se arrumar, guerra. O povo está acostumado a marchar, a andar pela guerra. Aí se acordar de manhã, vamos para a guerra agora. A nossa guerra vai ser diferente. Como que vai ser a guerra hoje, Josué? Nós vamos dar uma volta, marchando, trombeta, vamos devagarzinho e vamos dar uma voltinha. Vamos dar uma volta na muralha, 15 minutinhos. Beleza, dei uma volta. E agora, Josué? O que nós vamos fazer? Nós vamos para a guerra, vamos matar, cometer crime, vamos para cima dos caras? Não, vamos voltar para o arraial e vamos contemplar. Meus irmãos, tem gente aqui que não aguenta meia hora com uma mensagem de TikTok, uma mensagem do WhatsApp que não é respondida. Você imagina Deus falar com você assim, e você dar 15 minutos numa volta e esperar 23 horas e 45 minutos para o outro dia? Você morre do coração de tédio. Você morre do coração. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a gente quer ajudar Deus. A gente acha que a gente tem a capacidade de chegar para Deus e falar para Deus, Deus, então já que você não está entendendo, deixa eu te explicar. Eu quero dar uma força para você, porque a muralha não vai cair, então o que o senhor está falando não faz sentido. Então Deus, deixa eu falar um negócio para você, deixa eu te ajudar. Eu sou bom. Então eu vou mostrar para o senhor, se eu colocar umas granadas, uma dinamite, mandar bala, explodir essa muralha, vai cair. Não, meus irmãos. Deus dá a direção e a gente precisa aprender algumas coisas, porque a gente não recebe, porque a gente não sabe pedir. A gente não vive porque a gente não sabe esperar. Quando Deus dá uma direção, 4 características precisam aparecer na nossa vida. A primeira característica tem que ser obediência. Nós precisamos aprender
obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. É melhor fazer pouco com Deus do que muito sem Deus. Sabe por que as pessoas cansam? Porque elas fazem as coisas na vontade do seu braço. E cansam, se fadigam. Eu lembro que eu tinha um professor de futebol, ele falava assim para nós assim, ó, vocês fingem que me enganam e eu finjo que acredito. Aí eu falava assim, mas o que ele quer dizer isso? A gente ia para o Lagoa do Taquaral e tinha que dar 3 voltas. Eu dava uma e se escondia no meio do mato. Molhava o rosto e vinha achando que tinha dado 3 voltas. Era assim, que a gente não gostava de correr, a gente gosta de jogar bola. Eles falavam, vocês fingem que me enganam, eu finjo que acredito. Esse dia meu filho se escondeu atrás da cortina, ele falava, onde eu estou? Aí ele cobriu a cabeça assim, ó, me acha, papai. É assim que a gente quer fazer com Deus. Deus deu uma direção, a gente precisa aprender obediência. Vira para alguém do lado assim, obedecer. É seguir a direção clara de Deus. O povo de Israel não entrou na terra prometida por falta de obediência. Uma coisa que era 40 dias levou 40 anos. Então, obediência. A segunda coisa, fé. Era preciso acreditar que a muralha ia cair. Fé, meus irmãos. Orar vai exercer de nós fé. E fé não é algo que a gente conquista da noite para o dia. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas o que é ouvir a palavra de Deus? Salmo 19 vai dizer, sem som e sem voz, a sua voz se faz ouvir. É quando a gente medita na palavra do Senhor. A gente come a palavra de Deus. O que o Senhor nos ensina? Coluna de fogo de dia, de noite quer dizer. Coluna de nuvem de dia para livrar do calor. A água saiu da rocha, maná caía. Milagres extraordinários. Então a gente precisa entender que o mesmo Deus que fazia as coisas antes, continua fazendo. Eu estava num evento semana passada, eu vi um paralítico andar. Já vi outras vezes. Eu estava num dia no culto na Nazaré, na adoração, uma terça-feira, há muitos anos atrás, acho que foi 2004 ou 2005, eu não lembro. O paralítico levantou e saiu andando. Meus irmãos, o culto foi acabar quase meia-noite, porque foi um mover naquela igreja. Não tinha como parar o culto. Nem pregação teve, porque houve um milagre. Nós precisamos acreditar que milagres acontecem ainda. O mesmo Deus do passado opera maravilhas. O cego ainda vai ver. O surdo vai ouvir. Só que a gente limita, a gente põe uma tampa em Deus e fala, não, Deus, peraí, não vai ser assim. Então tem que ter fé. A outra coisa, ousadia. Você tem que ousar. O que é ousadia? É fácil declarar quando está tudo bem. É fácil dar passo de fé quando está com o dinheiro no bolso. Meus irmãos, se eu contar, meu Deus do céu. Eu sou mais doido que o Batman. Meu Deus do céu. Ousadia. Imagina que ousadia dar uma volta por dia na muralha. Vai cair. Imagina o povo. Vamos, gente, confia. Ousadia, vamos dar uma volta. Tem que ser ousado. Porque imagina, você chegar num lugar e passar. Eu estava contando hoje de manhã para a igreja que quando eu tinha 13 para 14 anos, eu jogava bola já. Mas às vezes eu tinha uns sonhos, eu tinha umas coisas. Sabe o que eu fazia? Eu pegava um terno emprestado lá na minha casa, pegava alguma roupa social. Eu ia lá para aquele banco do Bradesco, na Glicério. Andava no banco. Como se eu fosse gerente do banco. Eu andava. Sonhava. Gente, você não é com gente normal, tem que sonhar. Gente, a gente não sonha. Ousadia. Vai cair a muralha, vai cair. Agora a gente não tem coragem de sonhar. A gente não tem coragem de pisar sobre as águas. A gente não tem coragem de dar passos de fé. Então, ousadia. E a quarta coisa é unidade. Olha o que diz o texto. Todo mundo tem que marchar junto. Todo mundo tem que andar junto. Unidade é isso. João 17, Jesus disse, eu oro para que vocês sejam um. E quando vocês forem um, o mundo saberão quem vocês são. Agora, olha que batalha. Você já viu o muçulmano falar mal de muçulmano? Você já viu o espírita falar mal de espírita? Mas, meu irmão, o que eu vejo de crente falar mal de crente. O que eu vejo gente coveiro, querendo enterrar as pessoas. Crente maldizendo. Meus irmãos, para aprender, eu amo a igreja presbiteriana. Para orar, eu amo a Assembleia de Deus e a Deus é amor. E eu pego tudo que é bom, retenho o que é bom. E o que não é bom, eu não falo. Todo mundo tem algo para ensinar. Todo mundo tem algo para nos ensinar. A gente menospreza as pessoas. Porque nós temos o privilégio de dizer que nós somos melhores que os outros. Mas Jesus não fez assim. Então,
a gente tem que estar em unidade. Eu amo a igreja do Senhor é bela. A igreja do Senhor é linda. Ela tem defeito? Tem, porque eu estou nela, você também está. E se não tivesse defeito, a gente não podia entrar, porque eu e você somos defeituosos, meus irmãos. Todos nós temos nossas crises aqui. Todo mundo aqui tem uma crise. Você sabia que eu falei esses dias para um pessoal, na igreja é uma meta, 30%. O que é 30%? Toda igreja tem 30% de gente louca. Eu sou um delas. É assim, gente. Você imagina, Jesus tinha 12. Um era o próprio Satanás. Você imagina 12, se cada 12, um é o Satanás, se você tiver 1000, quantos Satanás você tem? Irmão, tá lá. Mas a igreja está lá, meu irmão. Ela é maravilhosa. É o povo. Gente, o povo é uma bênção. O povo é uma bênção. Então a igreja, unidade. Então unidade significa todo mundo precisa participar. Todo mundo tem que estar junto. Tem que estar na sincronia. Sabendo que um corpo ele caminha. Ó, vamos todo mundo junto marchando. Se você vai ali no quartel. Gente, eu amo ir no quartel. Eu acho que todo jovem deveria ir no quartel hoje. Meus irmãos, chega uma hora que o cara é a hora do rancho. Daqui a pouco, a hora que toca o negócio, meu irmão, o pessoal tem que sair, bate perna e sentido, posição. Você imagina um pelotão tem que correr 10 quilômetros porque o bonitão esqueceu de engraxar o coturno. Você imagina que um pelotão pode correr 10 quilômetros porque o cara esqueceu de passar a camisa? Imagina o pelotão correndo por causa do irmão. A cara do irmão e o pessoal querendo pegar aquele irmão. Hoje seria uma benção os jovens passar pelo quartel. Vocês viram só. Aí, meu pai do céu, hoje o que é bênção. Mas você vê, precisamos estar em sincronia. É coisa mais linda você ver a marcha dos caras aqui, ó, posição e vai de guarda. Então, unidade. Então, ó, obediência, fé, ousadia e unidade. Para seguir a direção de Deus, eu preciso ter obediência, fé, ousadia e unidade. Repete comigo: obediência, fé, ousadia e unidade. Não faça instruções contrárias. Não adianta a gente querer ir para um lado que Deus não está falando para ir. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque Deus não muda a sua palavra. Não é Deus que tem que se conformar com a gente, é nós que nos conformamos com Deus. Se a gente está contra a vontade de Deus, a gente é um rebelde contra Deus. E aí tem um homem, que era o segundo homem, estava lá da adoração, que é chamado Lúcifer. Esse quis ser igual a Deus, e esse quis dar jeito. E esse é o espírito de Lúcifer. Rebeldia é um espírito demoníaco. Está lá na Bíblia, não sou o que estou dizendo. Não existe neutros. Ou é, ou não é. Ou está adorando, ou está adorando Satanás. Não existe adoração neutra. Não vou adorar eu mesmo, o seu próprio Satanás. Prontinho, está lá, ele está invocadinho no seu nome, na sua vida. Amém ou não amém? Aí você dói, né? Mas vamos lá, para cima. Tudo é feito a partir da adoração. Então a primeira direção e depois é feito cantando. Olha o que diz o versículo 6. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levantai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: prossegui e rodeai a cidade, os homens armados marcharão adiante a arca do Senhor. E Josué disse isso ao povo: os 7 sacerdotes prosseguirão e trocarão as 7 trombetas que levarão consigo adiante do Senhor, e a arca da aliança do Senhor o seguirá. O que significa 7 na Bíblia? 7 na Bíblia significa perfeição. Nesse capítulo, por mais de 11 vezes a palavra 7 aparece. A perfeição de Deus, a glória de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta. E o que vai à frente? A arca. Qual que era a responsabilidade do levita? Qual que era a responsabilidade do sacerdote? Carregar a glória de Deus. Então a responsabilidade de obedecer não era só obedecer, era curtir o processo, cantar diante o processo, cantar na hora do processo, celebrar na hora do processo e curtir cada minuto de vitória. Então, ou seja, é fácil cantar quando está tudo bem, é fácil cantar quando as coisas estão indo bem, mas quando está difícil, quando o lado está difícil, quando as circunstâncias estão difíceis. E o Senhor falou assim: vai cantando, vai adorando, vai celebrando. Então, ou seja, levita representa esse lugar. E o povo seguia a adoração. Quem não quer estar com gente que canta? Quem não está com gente feliz? A minha esposa às vezes minha esposa às vezes tem vergonha da gente. Porque meus filhos são felizes.
A gente chegou na Lagoa Taquaral, eu comecei a gritar, ela falou assim, se vocês começarem com a palhaçada, eu vou deixar vocês aqui que eu não quero ficar passando vergonha. Porque a gente bagunça, a gente é feliz. O Theo é doidinho na cabeça. Um dia eu cheguei em casa, 11 horas da noite, o Theo estava pulando assim, ó, e balançando a cabeça. Eu olhei para a Tati na cozinha e falei, coitada dessa mulher, o dia inteiro com ele. Ele é feliz. Ele é igual o pai dele, doidinho. Gente, você não tem ideia. Felicidade. A gente precisa ser feliz. A gente precisa despertar alegria em nós. Não, é fácil cantar quando as coisas estão indo bem. Mas quando está difícil, a gente precisa ser feliz. Então os soldados cantavam, o povo cantava, a segurança está garantida, mas a presença de Deus precisa ser celebrada todo dia. Aí tem gente que está aqui hoje, ai que droga, amanhã é segunda-feira. Meu irmão, glória a Deus pela segunda-feira. Glória a Deus pela terça-feira, glória a Deus pela quarta-feira, glória a Deus pela quinta-feira, glória a Deus pela sexta-feira, glória a Deus por ter todo dia é dia de glorificar a Deus. E eu vou cantando, oh Senhor maravilhoso, eu não estou entendendo nada, mas eu estou cantando. Oh, vamos para casa agora, vamos ficar o dia inteiro cantando, vamos adorar. Meus irmãos, tem até agora, a gente não, no churrasco, a feijoada que a gente vai fazer, vai ter uma roda de samba. Vai ter na palma da mão, não é brincadeira, vai ter na palma da mão não. Brincadeira, mas por quê? Alegria. Olha lá, já começou a puxar coisa errada, aí está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Então, ou seja, a adoração pela fé, é adorar na hora certa, adorar do jeito certo. Então, adorar pela fé, adorar no caminho, adorar antes da conquista, adorar. Meus irmãos, a gente precisa aprender. Eu lembro quando eu jogava na ponte, sabe o que eu fazia? Deixa eu falar sério aqui, eu roubava uma bola. Não era roubar e levar para casa, eu tirava a bola do vestiário e colocava lá no túnel. Eu estava alojado, aí de madrugada, quando era umas 11 horas, eu pegava, fazia a ceia, aí eu saía da ceia, descia, ia lá para o vestiário, para vou tomar banho. Gente, pegava a bolinha, subia no campo, aí eu ficava assim, batendo falta. Eu falava assim, ó, se amanhã eu pegar uma falta aqui, vai ser o gol assim, vai ser o gol, vou comemorar assim. Eu ficava celebrando. Porque é assim que a gente faz, a gente canta, a gente já vai para o futuro. A semana passada, gente, eu estou falando aqui, gente, vocês podem, tem gente que fica doido comigo, que eu vou avançando. Eu vi o terreno aqui, tem dois do lado aqui, tem um terreno baldio, a mulher veio falar comigo. Aí ela falou para mim, pastor, não sei o quê. Eu falei assim, minha irmã, vamos pensar. Marcamos uma reunião, vou atender ela quarta-feira agora. Eu estou pensando assim, Senhor, imagina fazer um espaço de convivência, fazer uma quadra, um espaço kids, fazer a arena caminho, toda a molecada lá, pôr fogo naquela criançada, um espaço maior. Eu já estou declarando. Rapaz, mas você é louco. Acabou. Tem dinheiro, não tem, está no bolso de alguém. Deus vai trazer. Gente, o cara, é verdade. Vocês dão risada. É assim que as coisas acontecem. Eu aprendi a andar assim. Gente, eu lembro até hoje, a gente acha que a limitação da nossa vida é a grana. Eu fui fazer uma cruzada depois do Covid, a gente foi fazer a cruzada na praça. O Tiago é testemunha, a Kelly está aqui. O Paulo aqui acompanhou. Gente, a gente saiu todos os dias, Deus trazia a provisão. Aí o dia que foi fazer a cruzada, faltando uma semana para a cruzada, não tinha LED. LED para lá, LED para cá, não tem nada aqui, não tem LED. Já estão fechando pela fé. Já estou com contato na mesa. Dá medo, mas eu tenho que dar passos. Gente, eu dei meu carro para fechar o LED. Na quarta-feira, um cara entrou na igreja, ele não sabia. A mulher do financeiro, acabou a reunião, a mulher do financeiro veio na minha direção. Meus irmãos, semana de evento financeiro tem que fugir dele. Porque só aparece imprevisto. É dinheiro que você não está prevendo, é coisa, conta que aparece, você não sabe de onde vem. Aí ela falou, pastor, faz cara de paisagem. A pessoa está aqui dentro da igreja, uma pessoa entrou e deu uma oferta de R$27.500. E pagamos um LED. E não era dia de culto. Eu chorava. A mulher falou assim, não chora, pastor. Eu falei, meu filho, a Terceira Guerra Mundial estava lá instalada em casa. Eu tinha vendido o carro da minha mulher sem ela saber. Mas quando acabou o evento, veio uma menina de 14 anos, com uma mochila, e entregou para mim e falou, tio, eu não preciso mais disso, porque eu ia me matar, agora não vou me matar mais. Eu encontrei Jesus e voltei a sonhar. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. A gente coloca travas porque a gente não entendeu o valor de uma vida. A gente não entendeu o propósito do Senhor. Aí outro dia agora estou falando de uma vida, mas eu estava um dia diante de um pastor. Meus irmãos, aprenda a ser fiel com o Senhor. Eu estava diante de um pastor num hotel. E Deus falava comigo, fala com ele.
Fala com ele, Cris. Sabe o que eu fazia? Não, eu tenho que ir embora, eu tenho que arrumar de novo outro evento, outro problema com o LED. E eu aqui, não, eu preciso pagar o LED, tenho que correr atrás disso. Meu telefone tocou na hora. Uma mulher ligou para mim e falou assim, pastor, o que você está precisando? LED. Ela falou, quanto que é? O LED era R$27.500. Sabe o que eu falei? 25 mil. A mulher falou, passou a conta. Fez o Pix de 25 mil. Meus irmãos, para arrumar R$2.500 foi mais difícil do que arrumar 25. E depois que caiu os 25, Deus falou comigo assim, pronto, já resolvi esse problema. Pode atender ele para mim, por favor? É assim que Deus faz. O Senhor é dono de tudo. E a gente não tem capacidade de andar pela fé. E isso rouba a nossa adoração. Porque a gente fica mais preocupado com as necessidades, em vez de falar assim, Senhor, o Senhor é o Deus da necessidade. Eu te adoro, ainda se você não fazer nada, eu continuarei te adorando. Se o Senhor ainda não fazer nada, eu continuarei te amando. Se as coisas não der certo, eu continuarei te amando. Então adorar quando tudo está dando certo, adorar quando as coisas já estão, é fácil. É fácil chegar na praça hoje e ver lá aquela multidão de gente. Mas eu quero ver você lá atrás, quando a gente começou com um carrinho, que não tinha ninguém, a gente deu um passo de fé, e Deus fez, porque a gente já acreditava naquilo que Deus ia fazer. A fé é outra. A gente precisa crer naquilo que Deus fala com a gente. Se a gente não confiar na palavra de Deus, a gente pode esquecer de vir para a igreja. Nós precisamos amar o Senhor, nós precisamos confiar em Deus e celebrar a adoração em Deus. Quando a gente olha para a canção, você olha na história, tem um homem que acompanhava um avivalista chamado Moby. Moby era um grande avivalista do século XVIII, em 1871. Ele era um avivalista, tinha um advogado nos Estados Unidos, em Nova York, riquíssimo. Nova York teve um incêndio, 1/3 da cidade foi queimada. 1/3 da cidade foi queimada. Ele continuou adorando ao Senhor. Teve uma cruzada na Europa. Ele ia para a Europa, mas a sua família. Ele teve um problema de trabalho. Sabe o que ele fez? Pegou a família, comprou um ticket, colocou a família no navio, a mulher e os 4 filhos. As 4 filhas. E mandou as mulheres e a família ir na frente. Ele está nos Estados Unidos ainda. Ele recebe um telegrama. Amor, venha me buscar. O navio naufragou. Só estou eu. As 4 filhas morreram. As 4 filhas faleceram no meio do oceano. E quando ele está lá passando, onde aconteceu o acidente, ele canta um dos hinos mais clássicos da história. Um hino que às vezes a gente não sabe o que está por detrás. A gente canta música e nem sabe o que está por detrás. Tem música, meus irmãos, que eu não canto. Com todo o respeito. Não dá para me cantar Kleber Lucas depois que ele casou 4 vezes. Não dá. Tudo que ele prega para mim não é válido. Eu não posso cantar uma mentira. Eu preciso cantar uma verdade. Nada contra ele. Mas não dá para cantar ele. Porque ele não condiz com aquilo que ele prega. Eu não vou dar palco para quem não merece. Então olha o que diz o texto. Olha o que diz a música desse homem. Se a paz mais doce eu puder desfrutar, se a dor mais forte eu poder sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Embora me assaltasse, ó cruel Satanás, ataque que vi tentações, ó, certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu sempre serei com Jesus. Toda vez que você vê essa música cantar, você vai lembrar que essa música foi feita no oceano, onde as 4 filhas faleceram. Você imagina você tirar canções onde as suas filhas morreram e estava indo para onde? Para uma cruzada adorar o Senhor. Sabe, meus irmãos, isso é adoração de verdade. É quando a gente adora em espírito e em verdade. Isso é adoração que os hinos, por isso que os hinos falam. A tradição da igreja ela vem com um repleto de poder e de manifestação da glória, porque a tradição fala daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é desejável, isso falais. Então a gente precisa aprender disso. Então, olha que interessante, eles estão adorando ao Senhor, debaixo de segurança, de organização. Mas a última coisa que a gente coloca aqui, o silêncio é a adoração do processo. Versículo 10, Josué dera essa ordem ao povo: não gritará, nem levantará a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos disser, gritais, então gritareis. No processo, meu irmão,
aprenda a cantar e a celebrar. Não reclame, não murmure, não dê palavras que machuquem pessoas. A gente no processo, a gente tem a tendência de ficar falando, a gente quer falar, não tem que falar. O processo é para curtir. O processo é para andar igual o caça americano. Falava hoje de manhã, meus irmãos, aquela loira ali que está, que é minha esposa, esse ano a gente vai fazer quase 20 anos juntos. São 2 anos e 8 meses de namoro, mais 17 de casado. Agora, olha que interessante. Você acha que assim, eu tinha os amigos, a gente sempre tem amigos bons e amigos ruins. Os bons falavam assim, onde você quer ir hoje? Os ruins falavam assim, não vai namorar essa menina não, ela é metida, ela é não sei o quê. Você acha que ela vai namorar com carequinho, com moreninho? Ela gosta dos top, tinha um monte de gavião atrás dela. Os gaviãozão vinham atrás dela. Meu irmão andava igual o caça americano. Ó, passava abaixo do radar, ligava quando ninguém via, levava suco, saía lá do dique, distância calculável do centro, levava um suco para ela do sucão. Ia dando meu jeito. E dando meu rolê. Quando apareceu, eu já cheguei de mão dada. Ué, que é isso? Eu falei, vai 7 meses que eu estou atrás dessa loira. Ela me agarrou e ela passou mal o dia inteiro no acampamento. Pode perguntar para ela. O dia que eu fui pedir ela namoro. Estava ansiosa, nervosa. Está até hoje, ela ria lá. Brincadeira, amor. Então eu quero dizer, mas por quê? A gente precisa aprender a ficar em silêncio. Tem hora que a gente quer falar, a gente quer pôr um ponto onde Deus colocou uma vírgula. A gente quer fechar o livro onde Deus colocou um capítulo. A gente às vezes quer colocar as coisas no lugar errado. E aquela historinha, já vi uma historinha que eu vi uma vez. O cara era um fazendeiro. Ele tinha grandes cavalos, bastante cavalo, e cavalo caro. De repente deu uma chuva, rompeu a porteira, os cavalos fugiu. Olha o vizinho. Tá com azar, hein? O diabo tá furioso com você. Você viu? Chuva, prejuízo, hein? No outro dia, os cavalos voltam, e volta com eles mais uns 15 a 16 cavalos selvagens. Olha o mesmo vizinho. Tá com sorte, hein? Os cavalos fugiu, voltou mais. Bênção. Aí no outro dia, o menino vai brincar com o cavalo dá um coice, quebra a perna do cavalo, quebra a perna do menino. Olha o vizinho. Esses cavalos trouxeram azar, hein? Quebrou a perna do seu filho. No outro dia tem guerra, o menino não pode ir para a guerra porque tem a perna quebrada. Ou seja, você vê que a gente vai falando nos momentos. Em vez de a gente guardar a nossa boca, a gente guardar o nosso coração, a gente quer falar na hora que Deus falou para a gente ficar em silêncio. Espere a história terminar. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz assim, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, pronto para ouvir. Meus irmãos, eu escuto tudo. Eu escuto tudo. Gente, o que eu escuto de coisas. Aí você fala assim, a pessoa, pastor, você quer? Tá bom, pode fazer. A pessoa começa e não termina. Gente, hoje a gente é especialista em começar e não terminar. Salmo 15 diz, ainda que você jure com prejuízo, cumpra. Porque a gente tem que medir antes de prometer. Então eu escuto tanta coisa. Discipulado, então a pessoa fala, pastor, eu quero que você me atende. Tá bom, vamos marcar. Aí eu falo, ó, é aí assim. Então daqui 15 dias a gente se encontra, você faz isso. Aí você marca o atendimento, volta. E aí, fez? Não, miserável, não fez. Como que eu vou conversar? Como que a gente vai conversar se você não fez o que eu pedi? E não tem como eu te dar outra instrução, porque nem a primeira você fez. Não dá para pôr outro alicerce. Aí acho que o meu tempo vale ouro, gente. Por que vale ouro? Porque tempo não volta. A gente precisa ser fiel às coisas. Ou seja, não fique falando, aguarde o coração. Seja tardio para se irar. Seja tardio para se irar. E seja pronto para ouvir. E não fale de qualquer jeito, pensa. John Stott diz no seu livro, se cada ser humano respirasse 5 segundos antes de dar qualquer resposta, 90% dos problemas serão evitados. Gente, quantas vezes a gente não falou coisa que não deveria falar, aí o ciclo fechou. Meus irmãos, quantas vezes eu entrei em discussão com a minha esposa, porque eu não respirei antes. Quando eu falei, meu irmão, acabou. Agora, a palavra não volta. É igual você subir no 10º andar, pegar um saco de pena e jogar. Não dá para você pegar de volta. Ah, mas desculpa, já feriu. Alguém que foi ofendido com uma palavra, você pode pedir perdão, está lá, a ferida está lá. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora do silêncio. Silêncio.
É melhor confessar as tentações do que pedir perdão do pecado. Não sei por que eu estou falando isso, mas vamos embora. Mas o povo está onde? Em silêncio, dando a volta. Imagina o povo de Israel. Agora imagina o povo de Jericó. Gente, esses caras estão fazendo alguma coisa. Eles estão rodeando a terra todo dia, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. No sétimo dia, o que eles estão fazendo? Hoje é o dia, sétimo dia, 7 voltas. Vamos embora, gente. É hoje. 1, 2, bora. 3, bora. 4, bora. 5. Agora 6. Está chegando, está chegando. 7ª. Não aconteceu nada. Imagina o povo. Mas não é hoje. Aí Deus falou assim, calma. Vai tocar o tambor. Vai ter um grito. Tocou o tambor, teve um grito. Olha o versículo de número 20. Então o povo gritou. E os sacerdotes tocaram as trombetas. E quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado. E o que aconteceu? O muro caiu, rente ao chão, e o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente, e eles tomaram a cidade. O que eles fizeram? Nada. Só obedeceram, só contemplaram. Meus irmãos, tem vitória na nossa jornada, que não é pela nossa força. Tem vitória na nossa jornada que é de joelhos. É de joelhos. É de joelhos. Então Jericó foi tomada pelo poder de Deus. Eu não sei qual é a sua batalha, não sei qual é a sua luta, mas hoje Deus manda te dizer uma coisa simples: obedeça a instrução. Cante no meio do processo. Fica em silêncio até Deus falar. Deixa Deus cumprir a obra. Noé foi louco até o dia que choveu. Imagina Noé construindo uma arca. O dia de calor, ele falou, gente, eu não posso, vai chover. Ixi, Noé é louco. Noé, feriado prolongado, não vou, vai chover. Ah, não sei o quê. Noé, feriado prolongado, vai chover, vai chover. Não era, imagina, olha o louquinho lá. Talvez o apelido de Noé era esse, louco. Mas o dia que choveu, Noé era o homem mais moderno da história. Porque ninguém vai entender os seus sonhos. Porque o sonho é seu. E a palavra falou com você, não é com ninguém.